e vamos então dar sequência a partir do item 31. Uma comparação vulgar fará compreender melhor ainda o que se passa nessa circunstância. Suponhamos um regimento composto, em grande maioria, de homens turbulentos e indisciplinados. Estes ali levarão sem cessar uma desordem que a severidade da lei penal terá frequentemente dificuldade para reprimir. Esses homens são os mais fortes porque serão os mais numerosos. Eles se sustentam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os que sejam bons são sem influência, quer dizer, eles não têm influência na maioria, porque eles ainda não serão a maioria. Seus conselhos são desprezados, são escarnecidos, maltratados pelos outros e sofrem com esse contato. Não está aí a imagem da sociedade atual? Então ele vai falando, né, que vai haver futuramente na Terra uma predominância do bem, uma tendência à justiça, à paz e à fraternidade. Fala dos espíritos atrasados, fala dos espíritos que estarão melhorados ou dos espíritos mais evoluídos que virão para a Terra. Porém, ele fala que nesse período de transição, enquanto a Terra não for um mundo de regeneração, o que vai existir? Vai existir uma predominância, como ele fala aqui, uma maioria de homens turbulentos e indisciplinados, que vão levar as coletividades, sejam elas quais forem, a desordem e mesmo a severidade da lei penal vai ter dificuldade para reprimir os comportamentos desses homens. E eles serão mais numerosos num determinado momento, né? E a influência dos bons vai ser não sentida, ou ela vai ser desprezada, eles serão escarnecidos, maltratados, e de certa forma vão sofrer com esse contato. Se a gente parar e pensar no que a gente está vendo na humanidade, ou até mesmo o que a gente está vendo, por que não dizer no nosso país, a gente está percebendo que tem aí uma, eu não sei se uma predominância, mas pelo menos uma parte que parece ser metade da população aí, que é turbulenta, que é indisciplinada. Nós estamos tendo a oportunidade de sentir, né, muito claramente o quanto o brasileiro tem se mostrado indisciplinado, né, gente? Eu me lembro uma vez que o Otacílio fez uma palestra falando de uma pesquisa que mostra que um dos povos que tem mais dificuldade para seguir regras é o brasileiro. Isso faz alguns anos já, uns 5 anos. E eu achei curiosa essa colocação dele e tudo mais. Mas a gente vê isso no dia a dia. Essa pandemia veio mostrar isso de uma forma assim absurdamente clara, né? Nos mínimos detalhes. As pessoas não estão conseguindo obedecer, mesmo que elas não concordem, elas não estão conseguindo obedecer às leis, né, que vêm do Ministério da Saúde, às determinações que vêm da ciência. Então, o que a gente vê aí é um grupo de pessoas, um grupo grande, turbulento e indisciplinado, que não está conseguindo manter uma disciplina mínima nem para garantir condições de saúde para si mesmo, né? E parece até que tem um grupo de pessoas que gosta de não obedecer às regras, de não obedecer às leis, simplesmente por não obedecer. Mesmo que sejam coisas que sejam benéficas a elas, a gente vê que as pessoas estão se contrapondo. Eu sigo pelo Instagram uma brasileira que é fotógrafa e mora na Itália, mora em Florença, uma das regiões mais afetadas pelo coronavírus, né? E ela vai colocando, vai fazendo os posts diários do dia a dia dela, das fotos que ela faz.
e da retomada das atividades lá na Itália, com muitos critérios, com regras muito específicas para distanciamento social, tudo muito bem organizado e tudo mais. E ela colocava, falou, bom, aqui nós tivemos uma diferença em relação ao Brasil. Isso me chamou a atenção. Ela falou, mesmo que uma boa parte das pessoas, dos italianos, não concordassem com o distanciamento, com as regras que foram colocadas, eles obedeceram. Então, era para ficar em casa? Ficaram em casa, né? Era para usar máscara? Usam máscara. E por aí vai. Ela falou uma coisa que parece estar sendo um pouco... Essa é uma diferença que eu observo do Brasil. A gente vê, né? Todo mundo vê nas redes sociais ou recebe alguma coisa por WhatsApp. Há pessoas que fazem questão de ir num local, de ir numa farmácia, de ir no supermercado sem máscara. E parece que elas vão assim já prontas para criar uma situação, para contestar quem pedir para que elas usem máscara. Gente, isso não está em questão agora. É lei, é decreto, seja lá o nome que for, é para usar máscara, né? É para ver um distanciamento. É uma série de coisas, de regrinhas novas que a gente tem que seguir. Se a gente quiser voltar, vai ter que ser nessa base, né? Para preservar a saúde. Nossa, a saúde de quem convive conosco, a saúde das pessoas que são do grupo de risco. Então, a gente está vendo como nunca essa desobediência pura e simples, essa indisciplina, né? Um certo orgulho de não seguir as regras. O brasileiro não segue muita regra, né? O brasileiro no exterior ele é conhecido como aquela pessoa que não para no pare. Isso é muito conhecido, especialmente nos Estados Unidos, né? Não é exatamente também porque os americanos sejam melhores, mas eles são mais habituados a seguir regras. A gente vê, mas eles são melhores? Não. Mas isso vai colocado, isso vai também ensinado desde a mais tenra infância, tá? Na escola, aqui a gente já teve um pouco mais de disciplina, de regras, né? Parece que a coisa foi se perdendo, a coisa foi se relaxando. Eu via as coisas que o Lucas, meu sobrinho, trazia para casa, as regrinhas, coisas até de como andar num corredor, sabe? Não é para andar no meio do corredor, é para andar na mão direita e encostado mais perto da parede, para você não ocupar todo o espaço do corredor, para você deixar o corredor livre. São detalhes que vão mudando o comportamento das pessoas no dia a dia. Isso é uma outra coisa que a gente vê de brasileiro, né? O brasileiro, se ele tem que andar no corredor, ele vai no meio, né? Se ele está num supermercado, você vê um cara que para no meio, assim, do corredor, entre as prateleiras, e fica olhando para o nada, decidindo o que ele vai fazer, não é um americano. Ele provavelmente é um brasileiro. Então, são detalhes que vão dando uma configuração de comportamento e que vão sendo aprendidos desde a primeira infância, né? Cuidar daquilo que é seu, tomar uma carga de responsabilidade pela sua vida e obedecer leis é uma coisa. A gente vê muito claramente esse rigor no ensino com criancinhas muito pequenas. Não pense que eles esperem crescer, ficar com 6, 7 anos para ensinar a cumprir regras, não. Desde que pisa numa escolinha que tem alguma capacidade de entendimento, a criança já vai ter as regrinhas que ela tem que aprender, que ela tem que seguir, né? E a gente vê que aqui no Brasil isso é uma coisa meio desprezada, é uma coisa meio... Parece até que alguns se orgulham de, não vai dar nada, não tem problema, a gente dá um jeitinho, né? Não é bem assim. É claro que isso não é uma coisa só do Brasil, que não é aqui que estão concentrados os espíritos indisciplinados, mas que a gente tem essa característica, de certa forma a gente tem, né?
Eu mandei um vídeo para vocês, eu não sei se eu mandei nesse grupo, mandei, do Divaldo falando, isso acho que eu comentei aqui com vocês também, que nós estamos vivendo uma época em que grupos de espíritos desordeiros, espíritos nessas últimas oportunidades encarnatórias, próprias desse período de transição, encarnam no Brasil, reencarnaram no Brasil para tentar, de alguma forma, atrasar o progresso desta coletividade. E por isso a gente está vendo tanta dificuldade social, a gente está vendo tantas coisas que a gente vê em termos de comportamento, né, de pessoas que são resistentes a coisas que obviamente nos parecem boas. Então, depois, quem não viu, veja lá, eu coloquei um link de 3 aulas, aí eu coloquei esse link de uma entrevista do Divaldo, ao André Trigueiro, a resposta, né, do Divaldo, uma pergunta do André, e aí depois eu coloquei a aula do último dia 19 para vocês. E eu achei bem interessante, o Divaldo, entre muitas coisas que ele diz ali, ele diz que há um grupo de espíritos que encarnou e que vive no presente momento aqui para atrapalhar, com a proposta de complicar, de atrasar, ele diz, o nosso destino de coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Então, está lá colocado, cada um pode fazer as suas interpretações. Possivelmente, isso não acontece aqui, só aqui no Brasil, é um fenômeno da Terra, né, de espíritos que estão tendo suas novas oportunidades e que estão vindo, e espíritos ainda endurecidos, resistentes, rebeldes, turbulentos, indisciplinados, como ele diz aqui, que estão vindo para ter suas últimas oportunidades. E aí a gente vai se deparando com comportamentos assim, de resistência, de rebeldia, né? Às vezes sem uma explicação razoável. Alguém quer comentar alguma coisa? Vi que a Silvana abriu aí o microfone. Ô, Cláudia, voltando a esse vídeo que você mandou do Divaldo, no final ele fala que nós vamos superar tudo isso, mas Fala. com opiniões. Ele usa essa expressão em várias vezes. Eu já vi 3 ou 4 situações diferentes que ele diz que o Brasil vai suplantar essa situação. O Brasil se sairá bem dessa situação, porém com arranhões. A gente não sabe exatamente o que ele quer dizer, né? Mas a gente pode imaginar algumas coisas. Quer dizer, vai sair, vamos superar, vamos ser o que é a nossa destinação como planeta, como nação, né? Que não é propriamente uma destinação de glórias materiais, mas é uma destinação de pátria do Evangelho, né? É uma terra onde o Evangelho de Jesus se implante e habite os corações. Vamos ser, mas até lá, talvez a nossa história como nação tenha alguns arranhões, tenha algo. O que a gente pode entender como arranhões? Talvez algo que nos envergonhe na nossa história, né? Que a gente olhe para trás e fala, nossa, nós precisamos passar por aquilo, nós tivemos determinadas situações. Não estou querendo entrar em questões políticas e nem vou entrar, mas a gente está sentindo que no campo social, no campo das polarizações, a gente está entrando, no meu entender, por caminhos difíceis, por caminhos extremos, né? E isso normalmente não leva a coisas boas, né? Parece que as pessoas não têm uma disposição para o entendimento, para o diálogo, olha, vamos, nem mesmo nesse momento de pandemia, né? Vamos tentar entender que a gente tem um objetivo em comum, que é um inimigo em comum no momento, né? E vamos tentar nos entender em torno disso, tentar ver as nossas necessidades e deixar outras questões de lado, que elas são secundárias no momento. E a gente não está conseguindo fazer isso. Eu acho que nem no campo quase individual a gente vê uma dificuldade
A gente vê o mal-estar nas ruas, as pessoas olham, se olham estranhamente, como não era em décadas anteriores. E também no nível político, né? A gente vê aí que as pessoas ficam se digladiando, ficam trocando, como é que eu diria? Talvez até ofensas, se for o caso, não porque elas estão lutando no mesmo lado, que é um lado só, né? É a prevenção para essa doença e todas as medidas que a gente tem que adotar aí. Mas elas ficam preocupadas com a eleição, elas estão preocupadas com o lado, e quando a gente devia estar todos do mesmo lado, né? Então a gente está vendo que o Brasil tem tomado, aparentemente, não sabemos o destino disso, um caminho complexo. Quando a gente espera que haja um entendimento, que haja alguma coisa surja para que a gente se una, isso parece que vai ficando cada dia mais distante. Então, talvez esses sejam uns dos arranhões ao que Divaldo se refere, né? De nós olharmos para trás e falar, puxa vida, a gente poderia ter feito diferente, a gente poderia ter tido um impacto menor em qualquer campo que a gente queira avaliar, né, naquele período da pandemia, ou no que isso vai resultar lá pela frente, né, gente? Essas divisões, essa exacerbação, parece que está tudo muito à flor da pele, né? Eu, ultimamente, quando saio de casa, que é pouco, eu saio, eu já saio prevenida, assim, olha, se alguém falar alguma coisa, se alguém, porque eu tenho sido, como todos vocês imaginam, provocada na rua, sem fazer absolutamente nada, sem abrir a boca. Outro dia, porque eu estava numa fila, mantendo a distância, uma senhora começou praticamente a brigar sozinha, só que era comigo, né? Eu abaixo a minha cabeça e fico quietinha. No trânsito, né? As pessoas estão tão intolerantes, estão tão incompreensivas, não tem margem para um pequeno erro no trânsito. Eu já saio prevenida de casa, fica quieta, qualquer coisa, se você precisar, nem foi você que errou, peça desculpa. Porque a gente tem medo até de levar um tiro na cara, né? Porque do jeito que tá. Então, assim, o Brasil, nesse momento, ele está longe desse ideal de pátria, de evangelho, coração do mundo, né? As pessoas não estão nesse clima, mas vão chegar. Vai talvez demorar um pouco mais do que a gente imaginava. Talvez esses sejam os arranhões. Uma espécie de arrependimento que a gente vai ter no futuro, de vergonha até de um comportamento coletivo que poderia ter sido melhor, mas não está sendo, né? Então, é o que a gente tem no momento. A gente está perdendo a espontaneidade, né, Cláudia? Tá, a gente A não gente, tá, a gente tem que pensar, sim, dezenas de vezes, às vezes, para falar alguma coisa num ambiente que você não domina muito bem, ou que você não conhece bem, sabe? Às vezes uma brincadeira, meu pai gosta muito de fazer brincadeira, já conversei com ele, falei, pai, para com isso. Brincadeiras bobas, comentários assim tão simplórios, às vezes a pessoa leva por um lado tão ruim e pode gerar uma briga. Outro dia, uma situação num restaurante. Então, perdeu-se esse espaço, né? A gente está tendo que pensar muito se vale a pena falar alguma coisa, se aquilo não vai render sim, alguma dor de cabeça, né? E, enfim, sinal dos tempos, né? Talvez a gente vai chegar lá na frente numa situação, no mundo de regeneração, talvez não, com certeza, que a gente não vai ter tantos dedos assim, a gente vai poder ser mais espontâneo, né? E se surgir alguma situação que incomode, a gente se desculpa, e tudo bem. Agora, do jeito que tá, em certos ambientes, fica difícil de, então me desculpe, a pessoa não aceita, a pessoa não, ela leva tudo, parece que está tudo sendo levado a ferro e fogo, tudo assim, colocado numa situação extremada, né? Por que você falou isso? Você está querendo, sabe? Tem tudo uma segunda, terceira, quarta intenção. E às vezes não, né? Às vezes simplesmente as pessoas falam alguma coisa impensadamente, não está tendo mais espaço para a gente falar as coisas meio impensadamente, né?
Isso que a Silvana colocou é uma coisa que eu também percebo bastante, né? Não sei, gente, se vocês têm a mesma visão que eu estou tendo, as colocações que eu estou falando, elas são minhas, né? Elas são a minha percepção de mundo. Talvez a de vocês seja um pouco diferente, um pouco melhor nesse momento, mas eu estou falando das realidades que eu tenho vivenciado, né? As pessoas, Cláudia, eu penso como você, sim. Eu sinto que as pessoas não têm mais nenhum tipo de empatia. Quando você faz uma gentileza no trânsito ou em algum lugar, a pessoa olha para você e olha para o lado para ver se é com ela mesmo, porque já desacostumou de gentileza em qualquer circunstância, de me desculpe, de por favor, de qualquer coisa nesse sentido. Senso de humor zero, eu não sei, é muito triste isso, muito triste. A gente tem que pensar 10 vezes antes de falar. Às vezes é melhor você respirar fundo e lembrar que você tem 2 ouvidos e uma boca, melhor ouvir e ficar quieta. Essa coisa de o senso de humor zero também é uma característica, né, gente? A gente erra tanto no dia a dia, na vida da gente, a gente teria que levar, eu tento, levar a vida com um pouco mais de leveza, né? Até rir um pouco da gente, das palhaçadas da gente, ou do mau humor da gente, ou de um certo comportamento, porque de repente tudo tão pesado, né? Tudo tão assim. Acho que peso é uma palavra boa para expressar o que a gente está sentindo no geral, né? Um pouco mais de leveza, um pouco mais de bom humor, sabe? Às vezes nem tudo é uma questão ideológica. Às vezes a pessoa falou alguma coisa assim, bestamente, sem 500 mil intenções por trás, e aquilo já é tomada, ferro e fogo. É bem isso, né? Expressa um mal-estar, né? Social, existencial, coletivo que a gente está vendo. Quem que estava falando? A Márcia. Pois não, Márcia. Então, eu tenho a sensação de que a gente se dividiu realmente. Parece que tem 2 grupos de pessoas, né, vivendo, e que tem que ter um culpado para tudo isso que está acontecendo. Então, assim, eu vejo pelo coronavírus, parece que um toma uma decisão e para o bem comum, ou que seja necessidade e tudo mais, mas parece que ele é o culpado por a gente estar vivendo aquilo, sendo que a pessoa parece que não caiu a ficha que o coronavírus é algo realmente um inimigo né, que invisível e que é um inimigo comum de todo mundo, né? Então, parece também que há uma dificuldade das pessoas admitirem, no geral, que isso é um evento, digamos assim, natural, um acontecimento, um fato natural, um flagelo destruidor, né, como está aqui nesse texto, mas que vem da própria natureza, que não foi uma criação, porque até isso está sendo colocado, né? Tem gente que acredita em tal coisa, tem gente que acredita na outra. Então está muito na base da crença, e uma crença, às vezes, baseada em nada, né? Não, eu acredito que tem que tomar isso, eu acredito que não tem que tomar isso. Gente, tem coisa que não é do nosso âmbito, acreditar. Tem coisa que estão fora da nossa capacidade de avaliar, tem coisa que é a ciência que tem que decidir, de onde surgiu esse vírus, como que surgiu. A história vai mostrar, talvez a própria ciência vá revelar, embora já esteja revelando, né? E as pessoas às vezes teimando em achar, você falou bem, achar culpados, achar, não, é isso, porque isso é... Puxa vida, né? Que coisa. Então, não deixa de ser uma ignorância, né? A pessoa não se abrir ao que está sendo mostrado, se abrir um pouco para o que a ciência vem mostrando, ou até se abrir um pouco para o não sei, sabe? Tem coisa que a gente não sabe. Em relação a esse vírus, tem muito mais coisa que a gente não sabe do que a gente sabe. E as pessoas, de repente, ostentando opiniões com base no nada,
né? Não, tem que fazer isso, isso é assim. Gente, às vezes as pessoas que mais estão estudando, menos respostas têm. E a pessoa mais ignorante, no sentido amplo dessa palavra, não no sentido negativo, é aquela que mais certezas tem. Isso é um problema, né? Quando a ignorância ela vem carregada de certezas. Aí você não conversa, ninguém troca opinião, porque a pessoa tem tanta certeza, né? Esses dias eu ouvi uma coisa de uma pessoa assim, bem humilde, uma tia minha, bem uma senhorinha, e ela falou que ela estava vivendo, ela é bem humilde, né? E aí ela falou assim, eu estou vivendo assim bem dia a dia. Ela falou, agora é tempo da gente viver com pouco, viver humilde, viver com pouco. Então eu achei assim muito sábia da parte dela, muito sábio, porque realmente é um tempo de aceitação, né? A gente tem que aceitar um pouco as coisas como ela está vindo e não querer achar um culpado e ficar nessa briga, né? E não aceitar, porque parece que está todo mundo se debatendo porque não quer aceitar o que está acontecendo, né? E é uma coisa muito mais forte do que a gente, né? Isso é muito importante. É um tempo de aceitação, é um tempo de obediência, né? Da gente navegar um pouco por águas incertas, da gente não ter muitas respostas, porque quando se pensa nessa pandemia, muitas das respostas são não sei, né? Quando que vai chegar o pico? Já passou o pico por aqui? Não se sabe. Foi falado um determinado momento, esse momento está sendo postergado, porque o comportamento dessa pandemia está se desenhando, mas aí isso já vira uma celeuma, né? Não, porque estão falando, porque deram uma data, porque agora estão dando outra. Gente, a pandemia está se desenhando, né? Aqui no Brasil, ela está se mostrando de uma forma que não é exatamente igual como foi em outros lugares. Hoje ainda estava lendo, tudo são hipóteses ainda, que vão se confirmar, que talvez nós já estejamos vivendo o que eles estão chamando de segunda onda, porque provavelmente, não se tem absoluta certeza, os primeiros casos ocorreram no final de 2019, e isso foi se ampliando, esse contágio não chamou a atenção do mundo, né? E o que nós estamos vivendo hoje talvez já fosse uma segunda onda, com esses picos de contaminação. Outros dizem que no Brasil nós poderemos ter não um pico, mas um platô que seja contínuo, de alguma forma, entre aspas, indefinida, por algumas semanas ou alguns meses ainda, para depois começar a cair. Então, assim, a gente não sabe. Mas a pessoa que ostenta uma ignorância, e não é uma ignorância do ponto de vista da falta de instrução, a ignorância que eu falo é uma ignorância existencial, é uma ignorância de vida, de posicionamentos e tudo, né? Ela vem cheia de certezas, não, mas isso está acontecendo porque o fulano de tal, porque um grupo tal está se contrapondo a outro. Isso está acontecendo porque, de certa forma, eu vou colocar uma expressão aqui, não que a gente deva se impressionar com isso, a gente está um pouco perdido, né? A gente tem muito mais dúvidas do que respostas, estão se fazendo tentativas. Então, é uma hora, sim, da gente aceitar que não sabemos, da gente obedecer regras que se mostraram minimamente eficientes. É uma hora da gente ter humildade, do ser humano ter humildade ante o desconhecido. Porque essa pandemia, ela veio como uma grande desconhecida. No começo, não, é um vírus, é um coronavírus. Então, acharam que era parecido com a H1N1, que também é um tipo de coronavírus, mas não é esse aí. Praticamente não tem nada a ver, né? Então, começaram a achar que não, que o índice de morbidade era baixo, de mortalidade era baixo. Hoje sabe-se que não, que as complicações são muito sérias para quem tem as complicações. E aí surgem as teorias da conspiração também, né, gente? Coisas que surgem, a gente não sabe com que objetivo, da onde, tristes.
aquela questão dos caixões vazios e o que isso gerou, principalmente lá em Manaus, as pessoas tristemente abrindo os caixões para ver se tinha alguém ali dentro, isso gerando uma outra fonte de contaminação. Isso é muito triste de ver, né? Então a gente está vivendo assim, eu brinco, mas é verdade, a gente está vivendo a pandemia e a gente está vivendo o pandemônio, que é toda essa loucura que a gente, ser humano, está fazendo em torno disso tudo. Então, a gente está tendo que lidar com duas coisas, com a pandemia e com o pandemônio, né? Mas se a gente fosse espírito já um pouco mais avançado, moralmente evoluídos, qual seria a nossa posição? Coletivamente falando, né? Qual seria a nossa posição? Exatamente a posição de entender que a gente não sabe, que é o momento de aceitar, como a Márcia falou, que é o momento de obedecer, né? E seguir em frente, para lá na frente ver o que é que a gente vai fazer. Não, a pessoa fica se degladiando, se apegando a detalhes que no momento não são tão importantes, não são fundamentais, né? E com isso a gente vai perdendo chance de fazer o que precisa ser feito, de preservar muitas vidas, infelizmente, né? Mas a gente está pagando com a própria experiência o preço dessa nossa ignorância, dessa nossa pequenez. Que eu estou falando tudo isso porque eu acho que é dentro de uma realidade próxima, de uma realidade que nós estamos vivendo, né? Precisamos ficar exemplificando muito, essa questão, né, dos homens turbulentos e indisciplinados que ainda existem, que estão aí mostrando a sua cara, né? Enquanto que existem já os outros, claro, que estão fazendo o que precisa ser feito, que estão vibrando pela coletividade, que estão tentando dar uma sustentação espiritual que seja para esse mundo, para que se encontre uma solução, uma saída. E não estou falando só de espíritas, estou falando de pessoas que têm um sentimento de religiosidade já despertado e que sejam católicas, evangélicas, espíritas ou até de qualquer outra religião não mencionada aqui, estão se posicionando da melhor maneira, né? Se colocando a sua confiança em Deus, em Jesus, esperando por dias melhores que eles virão. E ontem eu estava vendo fui dormir muito tarde, que a gente perde um pouquinho a rotina, por mais que a gente tente manter nesse período é mais difícil, né? A gente acaba, às vezes, dando uma cochilada durante o dia, vai dormir tarde. Então, ontem eu fui dormir bem tarde. E acabei vendo aquela conversa com o Bial. E estava ouvindo uma entrevista com o Daniel Filho, que disse ser ateu, mas está fazendo tudo que tem que fazer, falou as coisas que a gente está falando aqui. Que é hora de aceitar, que é hora de obedecer, que é hora de repensar tanta coisa. Entendeu? Não é uma questão religiosa, é uma questão de bom senso, me parece, né? Então, ainda temos, né, homens turbulentos e indisciplinados, mas temos aí uma parte que não é turbulenta, que aceita, que tem humildade suficiente para seguir nesse período fazendo o que precisa ser feito, o que pelo menos se mostrou minimamente eficiente aí, né? Vamos seguir mais um pouquinho, mas então esse período ele vem mostrando para a gente, como eu disse outro dia, o melhor e o pior de cada um. Parece que tudo isso vem muito à tona, né? E a gente está tendo que lidar com extremos. A gente está passando por um período, como é que eu diria? Por uma situação que eu diria que é extrema. E nas situações extremas, o melhor de cada um aparece e o pior também. A essência vem à tona, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem visto. Suponhamos que são ou que sejam retirados esses homens do regimento um por vez, esses homens turbulentos e indisciplinados. 10 por 10, 100 por 100, e que sejam substituídos na mesma medida por um número igual de bons soldados.
mesmo por aqueles que foram expulsos, mas que se emendaram seriamente. Ao cabo de algum tempo, ter-se-á sempre o mesmo alimento, né? Os espíritos continuam encarnando, mas transformado. A boa ordem ali terá sucedido a desordem. Assim será com a humanidade regenerada. Quer dizer, o que ele está dizendo? A renovação está se dando, ela está se fazendo. A transformação, né, vai ocorrendo. São retirados 10, 100, outros 100 reencarnam, outros 10 reencarnam, e vão reencarnando quem? Os espíritos que talvez não tenham sido bons desde o começo, mas que já se encontram, que já se emendaram seriamente, como ele coloca aqui, e também tem vindo para a nossa Terra os espíritos com maior progresso moral, que vêm para nos ajudar e que estão reencarnando nesse momento, né? Como nós sabemos, como é dito aqui nesse texto, como é dito num outro texto que está em Obras Póstumas, chamado A Regeneração da Humanidade, como em vários momentos tem sido mostrado, também em publicações da Revista Espírita, que espíritos mais evoluídos do que nós tendem a vir nesse período de transformação para alavancar o progresso moral da Terra. Então, essa renovação vai se dando. Pois não? Vinícius. Fala, Vinícius. Era esse um ponto que eu queria, desde a semana passada que eu estava com vontade de falar sobre isso, e está num ponto que deu oportunidade novamente. Essa vinda e até essa esperança que o Divaldo deu para a gente lá no vídeo, reforçando aquilo que já tinha sido falado na semana passada e nas outras aulas, com a vinda do Emmanuel, com a vinda da Joana de Ângeles, com a vinda de José Bonifácio de Andrade Silva, com a vinda de Rui Barbosa para reencarnar aqui entre nós, isso traz para a gente um conforto e realmente uma motivação maior, né, de nos mantermos firmes. Porque se a gente for pensar em Emmanuel, quando foi Públio Lentulus, ele já foi um político de ponta. Tinha os seus de caráter, de orgulho, de questões, mas como senador romano, de confiança do imperador, ele foi lá para investigar e botar na linha Pilatos, né? Joana de Ângeles, quando esteve com a gente, quando a gente vê a história, quando foi Juana Inés de la Cruz, foi a maior poetisa da língua hispânica. Quando esteve na Terra, aqui no Brasil, foi Joana Angélica, Mártir da Independência. Então, são pessoas que vêm com uma força muito, muito grande, né? E uma coisa que eu tinha pensado também que é diferente do que aconteceu, do que a gente sabe da nossa literatura, que diferente dos exilados de Capela, que foram tirados de Capela para vir para a Terra, para um mundo que era um primitivo e que aqui progrediu graças a eles, esses espíritos já vêm com a intenção de ajudar. Eles vêm com a intenção não de serem punidos, não de serem reeducados, mas eles vêm com a intenção de boa vontade para ajudar. Então, eu acho que esse contexto que nós estamos falando até agora de desalento, que a gente estava comentando até agora há pouco, que a gente vê não só que a gente fala de agressões e dificuldade, isso daí nós estamos falando de distantes, porém a gente está falando dentro de família, né? Estamos tendo problemas dentro de família, dentro de grupo de amigos que a gente está convivendo. E isso está magoando muito mais, está doendo muito mais do que qualquer outra coisa que tenha ocorrido. Porém, a esperança que está dando de surgir... Eu não vejo a hora de ver manifestações, digamos assim, inteligentes desses espíritos. Reconhecer em alguém. Será que esse aí... Né? Eu conversando com a Fernanda, comecei a tentar caçar um ou outro aí, se já não existia algum sinal, alguma coisa desse tipo, né? Então, era isso. A gente fica ávido por isso, né? Onde estarão? Será que já estarão entre nós, né? A gente fica muito... Eu entendo, fico da mesma forma, acho que todos nós, a gente fica tão... A gente não deixa de ter esperança quando a gente vê um panorama difícil, mas a gente fica buscando, né? Uma luz, alguém que sinalize alguma coisa disso aí para nós, né? E eu acho muito bem colocadas as suas ponderações, né? Juana Inês de la Cruz, que é a Joana de Ângeles, já foi grande, já foi destaque
lá atrás, né, quando foi reencarnando, ela reencarnou também na Bahia como Soror. Ela Não é foi Joana uma Angélica? Joana Angélica de la É, Cruz, que Marte da defendeu Independência. um convento Isso. numa época difícil. Então, assim, foram encarnações marcantes já. O próprio Públio Lenz, ele não era qualquer um. Ele era um Não. senador realmente de ponta, alguém de destaque, com uma intelectualidade fantástica, brilhante, que, infelizmente, como ele mesmo diz, né, era um espírito arrogante, era um espírito orgulhoso e que não aceitou, não teve a humildade para ver as manifestações tão claras do Messias, né, de Jesus, aquela época que interferiu beneficamente na sua própria vida familiar, restituindo a saúde à filhinha, Isso. acho que Lívia, né? Flávia. A Flávia, Flávia, né? a filhinha, que Isso. tinha hanseníase. Enfim, a esposa viu em Jesus um missionário, viu alguém diferente, teve a humildade para enxergar isso. E foi isso que distanciou profundamente Lívia de Públio Lentus na época, né? Enfim, houve um abismo entre os dois, um abismo moral. Mas ele não era qualquer pessoa, ele era um senador de destaque. E com tudo que foi vivendo, com tudo que foi aprendendo, com a evolução moral que foi tendo, imagina uma pessoa dessa retornando, né? Eu entendo Sim. até uma certa avidez que existe no próprio movimento espírita de tentar descobrir quem é Emmanuel, onde está, é um jovem de 20 anos, então as pessoas olharem para os jovens de 20 anos, olhando assim, né? Acho que aquela cara de interrogação, será que é ele? Porque não vai ser qualquer um, não vai ser Ou qualquer um. uma jovem, né, Cláudia? Ou uma Pode ser jovem, uma não jovem. sei se ele veio no sexo masculino. A É. gente supõe, né, Então, que sim, mas pode até ser que não. Isso o Chico então, acho que não comentou, porque o Chico chegou a é. visitá-lo quando ele ainda era um bebezinho. Por isso que a gente tem certeza que ele está encarnado, né? Porque depois, infelizmente, que o Chico desencarnou, dizem tanta coisa em nome do Chico, mas o próprio Chico declarou que o Emmanuel havia encarnado, que ele havia visitado. Olha que coisa bonita! O Chico visitar o Emmanuel encarnado, o Emmanuel que foi, né, um orientador de vida toda do Chico, de repente o Chico visitá-lo e ele ser um bebezinho de alguns meses, de um ano e pouco, deve ser um negócio lindo, uma emoção, né, uma coisa incrível, essa mudança, quase que essa troca de papéis. Verdade. O Chico aí, né, as vésperas de retornar também ao mundo espiritual. E assim outros estão vindo, né, no campo do pensamento, no campo das artes, para alavancar o progresso do nosso planeta e não constrangidos por uma situação evolutiva, como o Vinícius colocou, como foi a situação dos capelinos lá atrás. Eles estão vindo por amor, né, por amor à Terra. Assim como o próprio Bezerra de Menezes, não sei se virá, mas ele ficou vinculado à psicosfera do planeta por amor aos habitantes da Terra, por amor à coletividade terrena. O Dr. Bezerra de Menezes, quando comemorou-se os 50 anos da sua desencarnação, ele recebeu uma promoção, digamos assim, né, no mundo espiritual. Ele poderia ir para um mundo melhor, hierarquicamente falando, moralmente falando, se vincular a um mundo superior. Ele pediu para ficar vinculado ao psiquismo da Terra. Ele não está encarnado, mas os espíritos ficam gravitando, ligados, né, ao ambiente da Terra, mesmo desencarnados. Ele pediu para ficar, porque ele tinha uma missão, porque ele tinha uma ligação, né, com os espíritos daqui, com o próprio movimento espírita daqui, e ficou, e está. Não sabemos se ele virá e se ele encarnará nesse período, um pouco mais adiante, mas é um espírito que fica por amor, assim como aqueles que vêm vindo,
vem vindo por amor, desempenhar um trabalho, desempenhar uma missão, né? Isso é muito diferente de vir por constrangimento, vir obrigados por uma questão de que não conseguiram continuar encarnando num planeta, caíram para cá, né? Foram degradados para cá. Não, eles vêm por amor. Então, vai ser uma missão de amor. A gente fica imaginando, e até sem conseguir muito imaginar, o comportamento, as posturas éticas quase inacreditáveis, porque isso vai chocar, no bom sentido, isso vai chamar a nossa atenção. O mundo está do jeito que está, né? Parece que pode tudo. Eu estou com essa sensação. Nada é problema, nada é crime, nada. Tudo pode. De repente, a gente vai ver espíritos que, nesse meio do tudo pode, do vale tudo, vão ter posturas de ética, de autocrítica, de posicionamento no sentido da justiça, de promover o bem comum, que quase que a gente não vai acreditar quando a gente for informado disso, seja lá por que via for. A gente vai ficar, nossa, isso vai chamar a nossa atenção. É por isso que eu acho que o Vinícius fica procurando, né, comportamentos assim, onde estarão, né? Porque eles chamarão atenção muito, porque a gente vai estar vivendo meio que um vale tudo, sabe? Um salve-se quem puder. A gente já está vendo isso. Pelo menos aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que pode tudo, não tem problema, né? Parece que tudo está ficando normal, qualquer comportamento está sendo aceito, tá tudo bem, né? Você vê coisas bizarras e as pessoas já estão. Isso é um mecanismo de adaptação, né? Nem se escandalizam mais, até porque se elas forem se escandalizar é todo dia, né? A gente fica escandalizado com isso ou com aquilo. E aí, de repente, posturas muito diferentes vão chamar muito a nossa atenção. A gente vai olhar para elas assim, de olhos arregalados, né? E ao mesmo tempo a gente vai pensar, mas esse é o correto, né? Isso é o que devia ser. É mais ou menos, estou falando isso, estou lembrando daquela situação quando alguém devolve um dinheiro, né? A gente olha e fala, nossa, que honestidade, olha só que atitude. Gente, eu sei que o mundo está complicado, mas aquilo de devolver um dinheiro, seja grande ou pequeno, é obrigação. E a obrigação está parecendo uma grande virtude nesse momento, né? Nossa, olha o que o cara fez. Uai, não era dele, tinha que devolver. Mas a obrigação está parecendo uma grande virtude no nosso momento. Por quê? Porque a maioria não está fazendo o dever, né? Não está cumprindo a obrigação. Entende? A gente está vivendo isso, a gente está vendo isso. Tanto que quando alguém devolve um dinheiro, por exemplo, às vezes um motorista de táxi foi esquecido, nossa, isso vira notícia, isso vai lá pro telejornal, né? E a pessoa é entrevistada, poxa vida. E aí, se analisar friamente, ela fez o que devia fazer, né? Mas sinal dos tempos também, né? Onde o básico do cumprimento do dever parece que vira exceção, né? E vira uma grande virtude, quando na verdade não deveria ser. Bom, vamos seguir mais um pouquinho. Item 32. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dando mais ascendência às ideias novas. A gente vai ver um pouquinho adiante também que ele fala que esses flagelos destruidores, essas situações que promovem uma desencarnação em massa, elas não ocorrem nesse período de transição porque elas precisam ocorrer para que mais gente desencarne e esse processo de aferição de valores, de espíritos que vão e que já não possam mais voltar e vinda de outros espíritos melhores se acelere. Essa desencarnação de maior número de pessoas não ocorre nesse momento, como, não estou falando agora da pandemia, mas já temos visto, né, terremotos, maremotos,
cataclismos de várias naturezas, promovendo a desencarnação de grande número de pessoas. A gente fala, ó, a pandemia. O próprio HIV, a infecção pelo HIV, é a nossa, talvez se não mais recente, mas uma das mais recentes pandemias de grande monta que a gente tem, e que levou à desencarnação de um número muito grande de pessoas. Mas a questão é, será que seria necessário tudo isso para que desencarnasse um número muito grande de pessoas, para que já não retornassem mais à Terra, aquelas que não têm condição, e outras começassem a voltar a encarnar? A colocação dele aqui e em outros momentos da Gênese é que não. Essa imigração, essa desencarnação coletiva não ocorre para que exista uma ativação mais rápida das saídas de espíritos da Terra e para que eles não voltem mais. O objetivo muito maior dessas ocorrências, porque tudo, embora seja natural, acaba tendo um objetivo maior, porque estamos tutelados por Jesus e tudo é aproveitado como uma experiência. Esse movimento provocado pelos flagelos destruidores, o que está sendo agora vivenciado pela pandemia, não está ocorrendo para que as pessoas morram, digamos assim, né, em português mais claro, para que morra muita gente, para acelerar logo esse processo de transição, para que o mundo de regeneração venha mais rápido. Mas esses flagelos ocorrem para causar um impacto moral nas coletividades. O propósito deles, aqui ó, é transformar mais rapidamente o espírito da massa. É levar uma reflexão mais profunda coletivamente, né? O que será que a gente precisa mudar na forma de nós vivermos, nas formas de nos relacionarmos? Eu tenho ouvido falar, já mencionei, mas volto a repetir, de termos novos, como, por exemplo, uma economia humanizada, algumas coisas que vão surgindo, mostrando que o ser humano está repensando na forma como ele tem que continuar vivendo, para que algo dessa natureza não traga tantos impactos negativos como a pandemia, a princípio, poderia trazer, né? Fora as reflexões individuais que a gente já vai fazendo. Então, pensemos e gravemos isso, que essas grandes partidas coletivas não têm o objetivo simplesmente, puro e simples, de ativar essa saída, esse movimento de ida e vinda dos espíritos na face da Terra. Mas o objetivo maior é promover uma transformação mais rápida das massas, desembaraçando-a das más influências e dando maior ascendência às ideias novas, né? Acredito que muita gente se abriu a coisas, a considerações, a reflexões que antes não fazia, porque não era obrigado a fazer, porque a vida vai seguindo, a gente vai tocando ela do jeito que ela vai, e afinal de contas, às vezes a gente não concorda com uma série de coisas, nem mesmo com coisas no nosso modo de viver, mas a gente vai levando, né? Porque afinal os dias são corridos e como diz Carlos Drummond de Andrade, né? Sucessivas coisas ocorrendo a cada momento vão iludindo a nossa fome de primitivo alimento. É bem isso que a gente estava vivendo. A gente estava vivendo uma ilusão pelo barulho que as coisas exteriores fazem, pelo quanto que elas nos absorvem, né? E de repente a gente teve uma parada, bem ou mal, de uma forma ou de outra o mundo parou. E isso não aconteceu nas outras ocasiões, nas outras pandemias, né? Nessa aconteceu. De alguma sorte, nós paramos. Mesmo quem não parou, quem de alguma forma está mantendo sua atividade profissional, de alguma forma a gente parou. A gente teve um break aí, a gente teve uma pausa em tudo. O mundo está em suspenso, né? E a gente está repensando individualmente, coletivamente, porque com essa parada, meio que as sucessivas coisas acontecendo a cada momento, como o Drummond diz, elas pararam de acontecer. Então, a gente parou de ser iludido por nós mesmos quanto à nossa fome de primitivo alimento.
Qual que é essa fome? É de autoconhecimento, é de um pouco mais de fraternidade, é das coisas que a gente é, das coisas que a gente faz, né? Como que a gente está vivendo? Será que é uma forma boa? Será que está certo? Será que é o melhor jeito de viver, a maneira como a gente está vivendo individualmente? São coisas que têm que ser repensadas, né? E que bom, eu acho muito bom que a gente não volte ao normal mais, aquele normal velho, e que a gente volte a um novo normal, a uma nova proposta, e que essa nova proposta seja melhor, seja melhorada, né? Joana de Ângeles fala muito isso, que a gente vive iludido e que a gente vive sem contato com nós mesmos, a gente vive numa sociedade que, como é que ela diz? Que atrai a nossa atenção. A gente vive com uma espécie de um barulho existencial que nos impossibilita, isso é feito por nós mesmos, de entrar em contato com a gente, com o que a gente é, com a forma como a gente vive. Será que é uma forma boa? Será que não haveria uma forma melhor? Será que a gente não está vivendo muito de qualquer jeito, sem dar importância ao que importa? E a gente pensa nisso, mas a gente pensa rapidinho. E aí depois, daqui a pouco a gente vai dormir, porque amanhã a gente tem que acordar cedo e tem que fazer as tantas mil coisas que a gente faz no outro dia. E assim os dias vão passando, e a vida vai passando, e mudanças mínimas a gente vai fazendo, né? Então, estamos tendo todos essa oportunidade aí, que nos é dada, infelizmente ou felizmente, por esse flagelo coletivo, de pensar. Eu tenho pensado bastante no meu dia a dia e posso garantir para vocês que quando tudo voltasse amanhã, viesse uma determinação, ou se surgisse uma notícia, olha, tem vacina, ou o coronavírus sumiu, acabou, desapareceu do planeta, acabou tudo. Está tudo limpo, pode voltar ao normal. Eu posso dizer para vocês que o meu normal não vai mais ser igual. Muitas coisas eu mudaria, algumas eu deixaria de fazer, outras eu começaria a fazer, e o meu dia seria muito diferente do que tem sido hoje. Algumas coisas que eu valorizava até então, ou alguns murros em ponta de faca que a gente dá, a gente teima com alguma coisa, ou insiste em aspectos que hoje, eu não daria a menor importância. Então, em síntese, eu simplificaria muito mais a minha vida, né? Porque eu estou vivendo assim já, nesse período. E eu pretendo levar essa simplificação para depois. E cada um a sua forma, né? Cada um a sua maneira. Outros talvez voltem para a mesma toada de sempre. E por aí vai. Então, individualmente, coletivamente, se a gente quiser, a gente pode usar esse período para uma transformação bem grande, né? Das relações, dos valores que a gente atribui a cada coisa e da forma como a gente tem vivido, né? Aliás, é para isso que tudo está acontecendo. Então, não é para muita gente desencarnar logo e para o mundo de regeneração vir logo, porque ele não vai vir por esse simples movimento da desencarnação dos maus, entre aspas, e a reencarnação dos bons. O mundo de regeneração virá por uma transformação moral da coletividade. E esses flagelos, essas calamidades vêm para isso, né? Isso vai aparecer ainda, outras vezes ainda nesse texto. Alguma colocação, alguma discordância, de repente também, né? Tem alguém que não concorda com nada disso, ou tem uma outra ideia. Nós estamos aqui interagindo. Eu concordo, Cláudia, com isso, porque mesmo na área da tecnologia, vamos colocar aí as redes sociais, né? Ela vem abrangendo assim muito, né? E o pessoal levando para um lado ruim. Em vez de levar as coisas para um lado informativo melhor para vamos dizer, para a melhoria de uma nação, para uma nação toda, para uma terra toda, não. Grupos estão aí, né, fazendo crimes, né, terríveis usando a tecnologia. Eu acho que também isso veio para um Blake também para isso, né? As coisas, elas não são nem boas nem más, né? Você fala, a tecnologia é uma coisa boa? A princípio é uma ferramenta maravilhosa. Olha nós aqui, né? Nós não poderíamos ter essa condição, sei lá, vamos colocar aí,
30 anos atrás, ou até menos, seria completamente impossível, né? A banda larga que favorece. Quando a gente pensava, eu sou da época que não tinha internet, viu, gente? Eu sou pré-internet. Aí eu peguei uma transição do surgimento do computador, da internet, eu vivi toda essa transição. A gente falava, já pensou que maravilha? Quando a internet, a gente puder usar a internet como se fosse uma televisão, a gente puder colocar vídeo, a gente pudesse conversar, porque não podia. Naquela época tinha, mas era e-mail que funcionava meio deficitariamente e tinha limitação de espaço, e era aquela conexão de escada, né? Aquele barulhinho, né? Cada vez que você ia conectar a internet, aquilo caía. Era um negócio horroroso. Eu sei que eu estou contando a minha idade, mas é isso aí. Eu falo em décadas, né? Vocês falam, nossa senhora, ela vai virando já Jurássica, mas é a realidade da vida. E hoje, a gente está usando aí, olha a banda larga, a estabilidade das conexões, que praticamente todos nós temos nas nossas casas. E isso é bom ou é ruim? Ué, dependendo do uso que você faz, é muito bom. Mas dependendo do uso que você faz, é péssimo. Os crimes digitais, as aproximações entre pessoas visando golpes e crimes realmente, né? Que são coisas que a gente tem que ficar muito atento, principalmente não só com jovem, mas muito com jovem. Isso tudo está aí. É como qualquer outra possibilidade, né? Você pega uma faca é boa ou é ruim? Depende do uso que você faça da faca, pode ser maravilhosa, mas ela é um instrumento, né? Então, e a utilização que a gente vai fazer das coisas é boa ou ruim? À medida em que a gente vai melhorando moralmente, ela vai sendo boa. Os instrumentos estão surgindo, as possibilidades estão surgindo, né? E elas serão boas na medida em que a gente, moralmente evoluídos, faça uma boa utilização delas. Isso também é sinal dos tempos, né? Toda essa possibilidade, uma infinidade de outras que ainda surgirão, que a gente nem imagina, e que a gente vai ter que aprender a utilizar, né? Com finalidades úteis, construtivas, boas e tudo mais. Cláudia, bom, pois não? Falou, tá para escutar? Dá. Então, o Vinícius falou que não vê a hora de ver os espíritos. Eu acho que de 100 anos para cá, tirando a nossa pandemia já agora, isso já tem melhorado muito. Veio o Chico, veio o Divaldo, tem Haroldo Dutra Dias, tem a NET, tem muita gente ensinando a gente já a viver melhor. Eu acho que esse mundo está muito melhor. Mesmo com essa pandemia, a gente vê a solidariedade de dar produtos de tudo, comida, isso tudo está abrindo os olhos de todo mundo, não está? Eu penso mais assim do que está um horror. Eu acho que, nossa, todo mundo está fazendo uma cestinha aqui, dando ali. Gente, eu comentei a questão eu comentei bastante no começo a questão da turbulência, da indisciplina, não que a gente não veja tudo isso, mas é que a lição pedia, né? Mas eu também concordo, tá? Com tudo isso que está acontecendo, com o despontar de atitudes muito bonitas que já surgem, né, no horizonte do nosso planeta. Você falou aí de alguns nomes, eu lembrei de um rapaz que, para mim, é um desses que vem para dar uma alavancada. Por exemplo, o Arthur. Arthur, para mim, se não é o Emmanuel, o Arthur. O Haroldo Dutra, Arthur... Tá fugindo o Valadares. O Arthur é um menino, né? Ele não tem, eu não sei que idade dele, se ele chega a 30, 30 e pouquinho. Não, ele tem 20 e poucos anos. Alguém outro dia me falou que ele tem, acho que 5 ou 6 anos de espiritismo. E ele coisa desse tipo. Eu fiquei espantada, porque eu achei que pelo menos ele fosse de berço espírita, como se diz. Parece que não. Mas mesmo que fosse, a questão da maneira como ele fala do evangelho, como que ele coloca as coisas na palestra, e talvez também a maneira como ele vive, eu suponho, não são coisas que uma pessoa pudesse ter aprendido numa existência. Não são. Eu acho que ele é bem tipo Emmanuel, vamos dizer assim. Ele é alguém diferenciado, digamos. Ele é diferenciado.
Assim. Você vai, inclusive quem tem alguma percepção mediúnica percebe até mesmo a energia, a elevação do ambiente, a elevação fluídica que se faz quando ele está. A palestra dele, a gente parece estar num pedacinho de céu. Outro dia, numa quinta-feira, eu estava lá, eu não costumo ir de quinta, mas era ele, então eu fui, porque é imperdível, na minha opinião. E eu fui sentindo a elevação do ambiente, e ele vai envolvendo, quer dizer, é diferente. Ele vai vivendo aquilo que ele vai falando, parece que ele está relembrando alguma coisa que ele vivenciou, ele experiencia aquela lição do Evangelho, ele não apenas fala. Isso, para a gente, é uma coisa diferente. Por mais que o palestrante seja bom, por mais que ele tenha recursos de oratória, a vibração do Arthur vai além de tudo isso. Para mim, não tem dúvida que ele é um desses espíritos mais evoluídos que veio para nos ensinar. E não é ensinar pela palavra, ele traz uma vibração que contextualiza tudo isso, né? Não é só a boca que fala, mas é um coração que sente junto, né? A gente percebe que a gente às vezes não sabe definir. A gente fala, mas tem alguma coisa diferente nesse menino. Tem. É evolução, né? Notoriamente, ele é alguém que é diferente da gente. Por mais que a gente estude, por mais que a gente procure fazer uma palestra bem feita ou até bonita, eu não estou falando de mim, eu estou falando dos grandes oradores que a gente tem. Às vezes não chega no patamar de vibração, de profundidade que ele chega. Você pega o Haroldo, mesma coisa, né? Então a gente tem visto surgir aí pessoas que têm uma bagagem espiritual importantíssima. Fica notório, fica claro isso, né? E trazem isso com uma leveza, com uma alegria. Não é uma coisa pesada, não é uma coisa de obrigação, porque a gente tem que resgatar. Vocês percebem que é uma outra proposta? A do Arthur, a do Haroldo, a desses que estão chegando. É uma proposta tão leve ao mesmo tempo, de esperança no ser humano, é diferente, é muito diferente. A maneira como colocam o Evangelho de Jesus não é como uma obrigação cristã, como aquela coisa que pesa, que a gente tem que fazer. Não, é como alguma coisa que nos conquiste, que nos envolva, que nos chame para termos a vontade de experimentar esse tipo de vivência. É diferente, é um chamado que eles trazem, é um convite, como outro dia dizia o Arthur, não é uma obrigação, não é nós temos que fazer, nós temos que melhorar, não é assim que eles trazem, é um convite, é bem o que Jesus fazia, né? Quem quiser vir a mim, quem quiser, era sempre um convite. E eles captam o espírito do cristianismo, o espírito de Jesus, eles passam isso. A gente tem vontade de ser bom. Eu, quando ouço a palestra deles, eu fico assim, depois a vontade passa um pouco, né? Mas naquele momento, a gente tem vontade de estar ali, vivenciando o evangelho. Em resumo, a gente tem vontade de ser bom. É um negócio muito bonito, né? Que é diferente, né? Que vem de espíritos que têm essa condição. Que a gente se propor a isso, a gente não chega lá. A gente, no máximo, informa as pessoas, leva alguma coisa daquilo que a gente estudou, mas você não chega, você não tem essa profundidade que eles têm. Isso são espíritos, para mim, desses que têm vindo, não sei o nome deles também, né? Nem importa isso, e que têm vindo para mostrar que existe uma possibilidade diferente de viver, de se posicionar nesse mundo e de chegar onde a gente quer, né? De uma forma muito mais branda, de uma forma muito menos turbulenta, muito menos agressiva do que tem sido nossa vida. Estou falando nossa no geral, tá? Até aqui, né? Pelos caminhos do amor, do contato, da comunicação, né? A gente pode se entender. Parece uma
uma coisa assim utópica, mas a gente vai começar a ver que isso tudo não é utópico. A gente vai começar a ver cada dia mais que o Evangelho de Jesus não é utópico. E esses espíritos vão vivenciar essas realidades, essa ética cristã de uma maneira que a gente vai olhar para o Evangelho de Jesus como uma coisa possível. Porque a sensação que eu tenho é que ainda a gente olha como uma coisa assim utópica, né? Ah, quem sabe um dia. Quem sabe um dia não, o dia chegou. E eles vão mostrar para a gente, pela possibilidade evolutiva que tem, que esse dia chegou. O Evangelho de Jesus é algo para ser vivido, experienciado, e não é uma informação só teórica, né? Então, a gente vai ver isso cada vez mais. E eles vão mostrar pelo exemplo. Essa é a grande contribuição desses espíritos. A gente vai olhar e falar, nossa, é possível, né? A gente viver o Evangelho de Jesus. Eles vão encarnar e vão ter uma vida de vivência do Evangelho de Jesus. E a gente vai começar ver isso surgir ao redor de nós, no ambiente de trabalho, num curso que a gente faça. Olha que maravilha! A gente vai começar a ver isso despontando nas pessoas mais comuns que conviverão conosco. E a gente vai olhar para elas e falar, nossa, as coisas estão mudando, os valores estão mudando, é possível a gente ser cristão de verdade. É possível. E a gente vai começar a ver por eles que é possível. E aí, sabe aquela coisa do exemplo que arrasta? Eles serão esse exemplo que arrasta, né? E logo, viu, Vinícius, eles vão ficar tão numerosos que a gente não vai ficar procurando aqui ou ali, eles vão ser muitos, né? E a gente vai ter contato com vários. Não sei Tomara que a gente não sinta vergonha, né, Cláudia? Ah, isso é outra coisa, né? Isso já é outra coisa, aí você está pedindo demais. Bom, gente, nos estendemos um pouquinho, mas acho que era necessário e foi bacana, foi importante. Sempre quando vocês participam é sempre muito bom. Não importa se a gente leva mais uma semana, mais duas, ou seja, como for. Sempre falo, né, a energia desse grupo é maravilhosa, é uma delícia. A gente sai daqui, a gente termina, pelo menos eu, assim, renovada, repaginada, cheia de energia, cheia de boas disposições. É muito legal, viu? Então, acho que a gente pode ir encerrando, né? Vamos fazer a nossa prece final. Só pode ser de agradecimento, né? Por tanta coisa boa que a gente tem. E vamos a ela. Ô, Cláudia. Oi? Pode falar, Me Dina. dá um minutinho só. À vontade. Eu gostaria de colocar também você como uma pessoa especial, não querendo assim que o pessoal fala, nossa, tá puxando. Não, não. É uma coisa de coração que eu vou dizer para você agora. Eu e o Alex sempre comentamos que você tem sido muito importante na nossa vida. E não sei se na vida das outras pessoas aí, porque a gente está aprendendo muito com você. Você dispõe do seu dia, você dispõe do seu horário, você tem uma vida corrida, mas está sempre à disposição da gente. Então, eu acho que você também é especial, está incluída aí nesse hall de pessoas boas que está nos dando muita atenção toda terça-feira, se preocupando em fazer o melhor por nós. Então, o que eu posso dizer é que eu sou muito grata, eu e o Alex, por tudo que você tem feito por nós. E acredito que as outras pessoas também possam estar pensando o mesmo. Então, o que eu desejo para você é que você viva muito para continuar fazendo essa missão bonita sua, porque eu te conheci de criança, né? E eu nunca esperava que o meu colega, a filha do meu colega de serviço, fosse hoje estar me ensinando tanta coisa, que eu demorei tanto para aprender, que agora eu vejo que nunca é tarde. Eu estou aprendendo num período de idade que eu tive muito tempo para aprender. Minha família era espírita, mas eu nunca estudei o espiritismo que eu estou estudando hoje.
Então, nós temos só que agradecer. É isso que eu gostaria de colocar. Eu agradeço suas palavras imensamente, Dina. Acho que, não querendo te contradizer, mas não me coloque no rol desses aí. Eu sou uma pessoa que me esforço muito, muito para ser uma pessoa cada dia um pouquinho melhor, como todo mundo que está aqui. Mas, enquanto você falava, guardadas as devidas proporções, não me comparando a Chico, pelo amor de Deus, mas eu me lembrei de uma fala do Chico. Quando falavam que o Chico era isso, que era aquilo, ele falava assim: eu faço força para ser o Chico que vocês pensam que eu sou. Então, assim, a gente tá todo mundo no mesmo barco, eu não sou diferente de forma nenhuma. A gente só se esforça para cada dia ser melhor. E isso que você está falando, algumas coisas de me dedicar, eu sinto que é a minha obrigação e mais. Faço de coração, mas é algo muito importante para que eu me sinta equilibrada, feliz e bem. Sem isso, eu não ficaria bem, eu não sentiria que a minha vida tem sentido. É como se eu sentisse, talvez eu traga isso como algo que eu devesse fazer realmente, que é algo que eu preciso fazer nessa existência. Eu sinto muita falta de estar com vocês, de dar as aulas. Isso é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? E acho que é por isso que vocês sentem essa vibração, essa energia, porque eu faço mesmo com carinho, com amor. Quando a gente pausou tudo, né, no Consolador, eu não vi a hora de encontrar uma forma de poder, de alguma forma, me reconectar com essas atividades, que uma vez que isso vai bem, que eu consigo desempenhar isso, é como se tudo entrasse no eixo na minha vida, né? Tá tudo fora. A questão profissional tá complicadíssima, mas eu estando aqui com vocês e conseguindo fazer esse trabalho, de estudar junto, de transmitir alguma coisa, para mim é como se tudo tivesse no eixo, né? Então, assim, fico até sem graça de ouvir essas coisas, porque parece que eu faço alguma coisa, eu sinto como uma obrigação de vida mesmo, mas no sentido não de uma coisa que me pese, uma coisa que eu trago comigo, né? Não como espírito superior, nada disso, mas como uma tarefa mesmo, né? A gente sabe que já encarnou lá atrás, que já fez e aconteceu nas fieiras da Igreja Católica, que já desvirtuou o Evangelho de muitas formas pelas atuações pregressas. E aí a gente vem com essa oportunidade, né, que a doutrina espírita dá, de tentar ir colocando um gravetozinho, uma coisinha aqui ou ali, nesse trabalho imenso que a doutrina tem de ir restaurando a mensagem cristã, né, que foi tão desvirtuada. Então é alguma coisa que me realiza profundamente. E que caminhos tem a vida, né, Dina? Acho que você olhava para aquela menininha e falava, nunca podia imaginar me reencontrar na vida. Nunca. A Dina trabalhou com meu pai e trabalharam juntos. Na época eu ia lá de vez em quando, né, no posto de saúde. E uma criancinha, né? A criança já está fazendo uma missão bem. muito bonita, viu? A missão linda. Ai, gente, vocês são ótimos, viu? Isso. E me deixam até sem jeito. Bom, vamos fazer a nossa prece então, né? Eu vou parar a nossa gravação, depois eu vou mandar o link para vocês.